Vamos orar mais um pouquinho, do jeito que você está aí? Curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós queremos do Teu Espírito nessa hora, porque nós queremos entender o que a Tua Palavra quer nos dizer. Senhor, nós, todos os dias, nós precisamos de uma porção diária do Senhor. Assim como na época do maná, que diariamente o Senhor entregava o alimento àquele povo. Continua igual, Senhor. Nós precisamos do Teu maná. Senhor, e a porção de hoje, direta do Teu trono, Senhor, traz para as nossas vidas. Senhor, que eu seja boca do Senhor nessa hora, para a minha própria vida e para a vida dos meus irmãos. E nos faz receber a porção que precisamos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Eu quero começar essa palavra perguntando quem gosta de receber presente além de mim. Quem gosta de receber presente? A próxima pergunta é: você já recebeu pelo menos um presente esse ano 2025? Quem já levanta a mão, que é para mim ver. Aleluia. Agora eu vou fazer a outra que não quer calar. Você já deu pelo menos um presente nesse ano 2025? Louvado seja Deus. Olha, gente, está bem equilibrado. Aleluia. Hoje eu quero ministrar sobre o presente da cruz. E quando a gente fala de presente da cruz, vocês já sabem o que estava na cruz, não é isso? Não tem presente mais maravilhoso do que aquele que estava na cruz. E eu quero fazer a leitura de um texto que está lá em Romanos 6:23, para a gente poder falar desse tema hoje. A Bíblia diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, e pensando nesse texto hoje, eu fiquei imaginando uma pessoa que trabalha o mês inteiro para receber um salário. E o valor que ela dá aquele mês inteiro. Eu lembro que esses dias uma discípula minha, ela se atrasou. Ela sempre bota o alarme, eu acho que ou esqueceu ou tocou e ela não viu. Eu fiquei com muita dó, porque ela já acorda na madrugada, 5 da manhã ela já está na ativa. E eu acho que o horário dela entrar deve ser 8 no trabalho, ou talvez antes, mas o fato é que ela chegou atrasada. E eu vi a angústia dela, porque, meu Deus, eu cheguei atrasado. E aí a gente já pensa no quê? Nos patrões. Se eles vão diminuir o salário, se eles vão nos dar uma advertência, se vão nos dar as contas, é ou não é? Mas a gente está lá, e a gente se preocupa muito. Só que quando nós olhamos para esse texto, onde a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, aí nos faz refletir, pelo menos eu refleti muito sobre esse texto. Que tipo de vida eu, Cleide Dias, estou vivendo? E qual é o tipo de salário que eu estou recebendo de Deus? Porque se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, significa que quem anda ainda nessa via, certamente está debaixo desse salário. E não está recebendo por mês, está recebendo todo dia. E chegará o tempo, chegará o dia em que a rescisão vai chegar. Todo mundo sabe. Quem já passou por uma rescisão aqui numa empresa? A gente, quando passa por essa situação, quando é a gente que pede, a gente fica mais em paz, né? Porque nós estamos pedindo. Mas quando é a gente que é mandado embora a maioria tenha direito a algum seguro-desemprego, algum tempo para poder correr atrás de outro salário, mas é preocupante. Se eu perguntasse para alguns de vocês, todos teríamos uma história para contar de como foi difícil depois que recebeu uma rescisão. E quando a gente olha para o mundo espiritual, amados, nós não vamos pedir essa rescisão, mas ela vai ser dada em algum momento, porque Jesus vai voltar. Ou no dia da segunda vinda dele, ou quando eu ou você partirmos para ele. A verdade é que nós nos enganamos achando que nós temos controle da vinda de Jesus. Quantas pessoas a gente fala de Jesus? Não quero agora não, vou viver mais um pouco, eu tenho muitas coisas para deixar. Esse é o primeiro engano que eu quero tirar da sua mente, você que está ouvindo o evangelho e ainda não se decidiu por ele. A gente não se ajeita, a gente não conserta nada para receber a Jesus como Senhor e Salvador, para receber o presente da cruz. Porque se dependesse dos nossos consertos, Jesus não precisaria ter vindo. Só precisava a gente se consertar.
Então, essa história de dizer eu vou me preparar melhor também é uma mentira de Satanás. Ninguém se prepara melhor para receber Jesus. Esse presente a gente recebe do jeito que a gente está. E é esse presente que vai nos transformando. Amém? E quando eu coloquei essa palavra como presente da cruz, eu quero lembrar que a cruz não foi um acidente. A cruz não aconteceu porque de repente Deus fez algo e aí olhou e disse, deu tudo errado, o meu plano não deu certo, eu vou procurar um plano B. Não, não existe plano B. Na verdade, a cruz ela foi planejada por Deus. Se você olhar lá para o livro de Gênesis, no capítulo 3 e verso 15, você nem precisa folhear não, vou só citar aqui, eu só citei ele ali também. A Bíblia vai falar daquele momento em que a mulher caiu na tentação, ela pecou, e o Senhor ele foi dizendo o que cada um ia colher como recompensa. Mas para a serpente, onde Satanás estava naquela serpente, ele disse assim, olha, virá um da semente da mulher, que vai esmagar a tua cabeça. Sabe o que Deus estava dizendo ali? Eu tenho algo preparado para ti. E um dia eu vou fazer isso. Deus estava... A Bíblia não diz que a vingança pertence ao Senhor? Deus estava dizendo, esse dia será vingado. Da forma correta. Mas vai acontecer. Então a cruz ela foi planejada como aquele que seria vitorioso sobre o pecado e sobre Satanás. E aquele dia foi o anúncio dessa promessa de que um presente um dia viria. Quanto tempo se passou após essa promessa? Mas um dia ela aconteceu. Olhe para quem está perto de você e diga assim, toda promessa que Deus faz, Ele cumpre. E ao longo, amados, do Antigo Testamento, o já formulado, mas ainda não realizado presente de um Salvador, ele é indicado de várias maneiras, em vários momentos diferentes. Lá em Gênesis 22:8, Abraão chega a dizer, Deus proverá para si um cordeiro. Ele estava dizendo, um dia, o cordeiro que vai resolver todas as coisas vai chegar. Em Isaías 7,14, diz assim, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Que filho era esse? O presente da cruz, Jesus o Salvador. E quando Isaías declarou lá em 9,6, que ele diz, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Era o cumprimento final de suas palavras, que o Filho de Deus haveria de encarnar, nascer e ser como um de nós, para que ele pudesse pagar o salário que estava sendo cobrado de nós, mas nós não podíamos pagar. E a Bíblia diz lá em Romanos 8,32, que aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Eu quero te chamar a sua atenção, eu quero chamar a sua atenção essa noite para você lembrar, se Deus está dizendo que aquele que não poupou o filho dele, você acha que ele vai esconder alguma coisa de você, que você precise, que você queira, que você sonhe? Mas por que é que nós estamos sempre desejando nos presentear com as nossas próprias vontades, com os nossos próprios desejos? Parece que a gente entende que sem ele a gente faz melhor. Mas ele está dizendo, se você ficar comigo, você vai receber mais do que aquilo que você imagina e de graça. Diga para quem está perto de você, é de graça o que Deus tem para te dar. É de graça. Ele nos deu o mais caro de todos os presentes. 2 Coríntios 8,9 diz assim, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Sabe o que o Senhor está dizendo? Alguém que aceita Jesus, alguém que de fato reconhece como Senhor, recebeu o presente mais caro que alguém poderia dar. Recebeu o presente mais nobre e um presente definitivo que pagaria aquela conta que eu li lá no começo, que o salário do pecado é a morte. Gente, eu não vou perguntar quem, mas quem já deveu ou deve um agiota, e principalmente daqueles que matam,
Você sabe que tem agiota que mata? Alguém sabe disso? Tem agiota que mata. Tipo assim, você não paga a conta, ele vai lá e mata. Mata você, mata a família, mata quem tiver. Porque a vida dele já é aquilo ali. Para ele não importa. Ele já mata as pessoas com juro, matar de verdade. Faz muita diferença para eles não. Então imagina esse agiota, Satanás, a conta que ele tinha sobre mim e sobre a sua vida. E alguns ainda devem essa conta, que nós não podíamos pagar. Mas Jesus chega e ele paga essa conta, definitivamente, e diz: você não deve nada. Pense na sensação de você que deve um agiota, ou que um dia deveu, mas chegou alguém, ou chega alguém, e diga: eu pago essa conta. Imagina que você está devendo 20 mil reais, mas alguém chega, tira aqueles 20 mil reais e diz: eu pago essa conta para você, e você não me deve nada. É bom ou não é, gente? É bom. Quem ia ficar alegre com isso? Mas deixa eu lhe dizer, alguns de nós não se alegram com a conta que Jesus pagou. E sabe por que alguns de nós não se alegram? Embora eu vá falar disso já já, é porque a gente esquece como a vida estava ruim sem Ele. É como aquelas pessoas que elas chegam na presença do Senhor e começam a pedir, por exemplo, um trabalho. Aliás, gente, quem quiser pedir oração por coisas novas, inclusive trabalho, finanças, coloca o pedido aqui nesse vaso de azeite que está aqui abaixo dessa mesa. Isso é para isso. Todos os dias nós oramos por esses pedidos aqui. E aquela pessoa vem, coloca aqui no azeite, pede: Senhor, eu quero o trabalho dos sonhos. Aí o primeiro mês, meu Deus, como eu sou grata por esse trabalho. Segundo mês, terceiro mês, 4 meses. De 6 meses até 1 ano começa a ficar chato. Eu já vivi muito isso. E já ouvi muitas histórias. E aí você começa a reclamar, porque agora aquele trabalho não é mais bom. Mas você esqueceu o quanto era ruim quando você não tinha ele. Eu estou levando você a refletir sobre coisas tão básicas do nosso dia a dia, para te levar a compreender as coisas tão preciosas que é a presença de Deus na nossa vida. A Bíblia diz assim, lá em 2 Coríntios 8:9, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acabei de ler para vocês. Ele era rico, virou pobre, enquanto esteve aqui, para que dá o direito a mim e a você de se tornar rico como ele. Então olha para quem está perto de você, você é rico e não sabe. Você é rico e não sabe. Billy Graham, ele tem uma frase que diz assim: a cruz mostra a gravidade do nosso pecado, mas ela também mostra o imenso amor de Deus por mim e por você. Quando nós olhamos para a cruz, ela não só representa que muitos pecados levaram Jesus para ali, mas também representa muito amor, um tal amor, segundo diz lá em João 3,16. Um amor tão grande que não dá para quantificar, que ele sente por mim e por você. E quando a gente olha para Gálatas 4, o versículo 4 e o 5, o apóstolo Paulo vai dizer algo que eu quero que você mantenha atenção aqui. Ele diz assim: olha, quando chegou a plenitude do tempo. Sabe o que é plenitude do tempo? Diga assim: tempo certo. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. Você sabe o que é isso? É o Senhor pegando alguém que ninguém quer mais, mas não é só ninguém quer mais. O diabo queria, para levar para o inferno, para jogar no lago de fogo, junto com ele, para ir para lá. E a Bíblia diz que o Senhor nos pegou e nos adotou como filho. Sabe o que é isso? A cruz, ela é uma expressão de amor de Deus por mim e por você. No entanto, a mensagem da cruz, ela não revela só o amor de Deus. Ela também nos dá prova dele. Olha o que diz Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deixa eu chamar a sua atenção para algo. Eu e você temos facilidade, a grande maioria, de abençoar pessoas que são boas, que nos tratam bem, que são pessoas que elas são justas, elas têm um bom caráter, ajudamos com alegria, sim ou não? Mas quantos de nós têm resistência para ajudar alguém que não é uma bênção?
alguém que é difícil, alguém que lhe desrespeita, que lhe desonra, que fala mal de você. Quantos de nós teria dificuldade? Eu vou fazer uma continha aqui bem básica. Pergunta para o teu irmão assim. Pensa agora na pessoa que mais te faz raiva. Olha, pensa na pessoa que mais te faz raiva aí, Anderson. Agora imagina que Deus disse que é para tu dar R$100 para essa pessoa até amanhã. Diga aí. É para tu dar R$100 para essa pessoa até amanhã. A pergunta agora é: quem daria sem sentir nenhuma raivinha? Quem? Não é fácil, gente. Eu estou falando de R$100. Que quando se fala de coisas espirituais, dinheiro perde valor, sim ou não? Agora, em comparação com aquilo que Deus nos deu, a Bíblia diz, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a gente não valia nada. E mesmo assim, Ele deu esse presente precioso. Eu quero que você peça ao Espírito Santo aí: Senhor, me revela o nível de entendimento, porque eu preciso valorizar esse presente que eu já recebi. Em 1 João 4, 9 e 10 diz assim: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu Filho único ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Olhe para essa frase: não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz. Foi o amor dele por você. Aleluia. Foi o amor dele por mim. Mas a minha pergunta é: o que você tem feito com esse presente que recebeu? Será que você tem feito igual eu fiz ontem? Sem me perceber? Na alegria aqui de tantas outras coisas? Não prestei atenção se estava guardando o meu presente ou não. Mas graças a Deus meu marido fez isso. Aleluia. Será que você tem agido assim no dia a dia com aquilo que você recebeu? Muitas vezes nós temos agido assim e não percebemos. Porque um presente é para ser valorizado, desfrutado. Imagina aí, eu vou perguntar aqui para a Stephanie, que eu sei que ela gosta. Stephanie, imagina que quando terminar o culto aqui, eu vou te dar aquela pizza, daquele sabor que tu gosta, lá da Domino's. Vai ficar alegre ou não vai? Meu Deus, meu Deus. Pode levar para minha casa? Tu também gosta, Letícia? Quem mais gosta de pizza aqui? Gente, eu pensava que era só a Stephanie. Vai ter que pagar para todo mundo. Já pensou? Vai chegar esse dia, Jesus. Nós vamos fazer uma noite de pizza. Em nome de Jesus. Aleluia, diga amém. Oxe, eu passo a crer nisso. Queridos, então, vamos imaginar a alegria que você ficaria de receber uma pizza, daquela que você mais gosta hoje. E você podia comer ela sozinha, se você quisesse. Porque tem gente que o sonho é comer uma só. Quando a gente é criança, a gente sonha, né, gente? Comer um negócio sozinho. É uma sardinha sozinho, é um ovo sozinho, porque a maioria das pessoas, se nasceu na minha situação, sonhava em comer uma sardinha sozinha. Sonhava em comer um ovo sozinho. E muitas outras coisas. Ter uma sandália havaiana só para si. Eu queria ter uma havaiana. Eu queria ter uma escova de dente só para mim. Então a gente sonha com coisas que são pequenas. Mas eu estou chamando a sua atenção para isso. Para fazer você entender. A gente se alegra tanto em comer uma pizza que a gente gosta. A gente celebra tanto. E se tiver todo fim de semana, uma pizza, uma coca para quem gosta. Se tiver todo dia, come. Come ou não come? Feliz, é ou não? Mas a gente não celebra tanto o presente que foi Jesus na nossa vida. Tem dia que a gente amanhece o dia desvalorizando esse presente. Sabe como? A gente amanhece cansada, zangada porque não dormiu, zangado porque não tem dinheiro para fazer aquilo que queria, e a gente começa a dizer: ô vida, dá para fazer igual aquele desenho animado, ó céus, ó azar. Que coisa! Meu Deus, sempre falta isso. Ou eu queria uma roupa nova, não tenho. Eu queria isso, não tenho. É ou não é a realidade? Mas essa realidade está no nosso meio. Se nós não formos intencionais, é o que nós vamos estar fazendo com esse presente que a gente recebeu. Ele está aqui, ele está morando aqui dentro, mas a gente está menosprezando o tempo todo. Imagina aí,
Você que gosta de pizza, e eu te dou uma pizza. E como eu não sei, eu só gosto de pizza quente. Se não for quente, tem que esquentar. Aí eu lhe dou uma pizza e você... Ah, pizza velha gelada. Eu não gosto dessa pizza gelada. Tava fácil resolver, era só esquentar, sim ou não? Mas tem que reclamar. E com Jesus, ele já está aqui dentro. A Bíblia diz, ele não dará juntamente com ele todas as coisas e de graça, a gente leu agorinha. Então você já tem o presente que lhe dá todos os outros. Mas sabe qual é o problema? A gente não quer ter vida de oração. E diga aí para quem está perto de você, sem oração não chega nada não, crente. Sem oração não chega, porque a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Ah, pastora, mas eu não tenho tempo de orar. Pastora, eu não tenho tempo não. Pastora, eu trabalho de 7 da manhã até quase 7 da noite. Que hora que eu vou orar? Não tem tempo de orar, mas tem tempo de fazer academia. Não tem tempo de orar, mas tem tempo de ir lá na casa da vizinha conversar o que não precisa. Não tem tempo de orar, mas fica no joguinho no celular. Não tem tempo de orar, mas fica Netflixando aí Você não sei se o nome está correto. Na Netflix aí, fazendo aquelas temporadas que não acabam mais. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso. Eu estou dizendo é que o tempo que você tem, você dá para outras coisas. Não tem tempo de orar, mas chega em casa depois do culto do domingo, vai fazer o quê? Rolar Instagram. E quando você percebe, já foi 1 hora, 2 horas. É ou não é, igreja? Eu estou chamando a sua atenção e a minha. Eu não estou ministrando apenas para você, a mim também. Nós precisamos valorizar o presente que está dentro de nós. Porque com ele eu terei todas as coisas. E de graça. É isso que a palavra do Senhor diz. A Bíblia diz lá em Romanos 3, 23, que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O que essa palavra está dizendo? Não tem jeito, sem ele, acabou. É uma vida ruim aqui. E outra pior ainda na eternidade. E a de lá não tem fim, não. É isso que a Bíblia está dizendo. Sabe, mas nessas condições miseráveis em que a gente se encontrava, ele decidiu nos dar um presente. Ele decidiu nos presentear. Ele nos deu a cruz. E nessa cruz estava Jesus. E com esse Jesus, nós recebemos de volta a nossa identidade. Aquilo que realmente ele nos chamou para ser. A cruz muda a nossa natureza. Ela nos transforma de rebelde a filhos obedientes. Porque ele diz que ele nos adotou como filhos. A cruz nos presenteia com a nossa essência de ser criaturas que existem para a glória de Deus. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia em Isaías 43, 7 diz assim: todos os que são chamados pelo meu nome, ou seja, aqueles que me aceitam, eu os criei para a minha glória. Olha para quem está perto de você e diga assim, ó, eu fui criado para a glória de Deus. Você sabe o que é isso? Você ser criado para glorificar alguém. Quer dizer que alguém se orgulha de ter você. Quer dizer que por onde você anda, o seu pai, que está lá no céu, onde a Bíblia diz que os olhos dele procuram o dia todo os fiéis da terra. Ele está olhando para você e diz, olha, Alessandra, minha filha, que eu amo. Ai, que coisa, que menina, que me dá alegria. Porque foi assim com Jó. Quando o diabo apareceu lá diante de Deus para falar da vida dos crentes, aí ele diz, tu viste meu servo Jó? Anda na minha presença, é perfeito. Pergunta para quem está perto de você. E se Deus perguntasse para o diabo hoje, como é que anda você? Será que ia responder como ele falou de Jó? Ele falaria a mesma coisa de você? Pergunta para esse crente. Será que a resposta seria a mesma? A gente acha que está só na Bíblia. Gente, o diabo é real, os demônios são reais, o mundo espiritual é real. É mais real do que esse que nós vivemos. Porque foi por causa desse espiritual que esse real veio a existir. A Bíblia diz que tudo que existe veio a existir por conta daquilo que não existe, que é invisível, que a gente não vê. Então, sabe, os demônios continuam acusando a mim e a você. E a pergunta é, será que Deus poderia dar essa resposta sobre mim e sobre você? Meu filho, minha filha é íntegra, é santa, não anda perdendo tempo com joguinho não, viu? Não anda perdendo tempo em negócio de Instagram não.
Ela faz isso, vai lá no Instagram de vez em quando, porque a prioridade dela é me adorar. Canta que é uma beleza, ela não xinga em casa, não. Não chama palavrão de jeito nenhum. Ela faz é me adorar. Ela canta, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Essa é a canção que o meu filho e minha filha canta quando as coisas dão errado na casa dela. Olha para esse crente e diz, é isso mesmo, crente? Você canta essa música quando dá algo errado lá, dizendo eu creio no amanhã, porque ele vive. Olha, João não sabia dessa música não, mas ele disse, eu ainda verei o bem do Senhor na terra dos viventes. Ele estava dizendo, isso vai passar, e eu vou ver o Senhor. Ele se alegrava. Quantos de nós nos alegramos quando algo dá errado? Amanhã é segunda-feira, diga para quem está perto de você, amanhã é segunda-feira. Sabe o que acontece segunda-feira, não sabe? Segunda-feira é dia de trabalho, dia de pagar conta, dia de resolver problema, dia de atendimento, dia de fazer muita coisa. Sabe, tem muita gente que tem medo da segunda-feira. Tem gente que já vai dormir no domingo assombrado. Eu já passei por isso. Mas eu quero te dizer que o Deus do domingo é o mesmo Deus da segunda-feira. Diga aí! Diga aí, o Deus que te alegra no domingo é o mesmo Deus que te alegra na segunda-feira. E eu quero declarar que a tua segunda-feira vai ser diferente amanhã. E eu tomo posse dessa palavra. Amanhã vai ser dia de boas novas, dia de boas notícias, dia de notícias alegres, que vão mudar a nossa história e o nosso destino. Aleluia! Eita glória! Efésios 1:12 diz assim, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Está dizendo de novo, qual foi o fim, o propósito que eu e você foi criado. Para ser louvor da glória de Deus. Agora me diga, aonde eu e você estamos, no nosso trabalho, na nossa célula, com os nossos amigos, na nossa igreja, onde quer que seja, nós estamos sendo louvor da glória de Deus? É preciso a gente pensar. A gente está sendo louvor da glória de Deus? Será que eu, Cleide, estou? Gente, eu sou intencional, eu me policio 24 horas. E olha que o meu marido ainda tem que ficar me corrigindo. Eu falei para alguns aqui ontem na formatura. Meu marido é bênção de Deus. Ele me observa igual aquela criança que fica observando o pai e a mãe para poder... Diz que quando a gente tem filhos, os filhos pequenos, eles ajudam a gente a ser crente, né? Ele diz, mãe, não pode não, a senhora é crente. Quem é mãe aqui? O seu filho faz isso? Pois é. Nós precisamos de alguém, amados. Às vezes esse alguém não vai estar na nossa casa, às vezes é o nosso líder de célula. Isso é que é importante você pegar. Você que não gosta quando o líder de célula puxa suas orelhas. Você precisa entender que o líder de célula é a extensão do seu papai, que está no céu. É por isso que ele é seu líder, para lhe ajudar. Eu não estou dizendo que ele não vai errar. Mas a Bíblia me ensina que até quando o meu líder erra, é um teste para o meu coração. E se eu ficar posicionado em obediência, Deus vai me abençoar e vai resolver a vida dele com ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Nós precisamos conhecer as Escrituras. E, queridos, eu quero continuar dizendo algo para você muito importante a respeito do presente da cruz. Às vezes a gente fala da obra da cruz, da salvação, como se ele tivesse vindo apenas para perdoar pecado. Tem muita gente que está vivendo dentro de uma igreja como se ele estivesse cumprindo um monte de regrinhas porque ele quer ser salvo. Ele não está muito preocupado em desfrutar da vida com Deus aqui na terra. Ele só quer ir para o céu, às vezes até por medo do inferno. Nós precisamos alimentar o desejo de desejar estar no céu com ele um dia. Não porque a gente tem medo do inferno, mas porque a gente o ama. Aleluia! A Bíblia nos garante que ele veio realizar algo muito maior do que perdoar pecado. Ele veio para que nós fôssemos semelhantes a ele. Lembra que já em Isaías já dizia? Vai ser louvor da minha glória. Você foi criado para isso. E Cristo veio para cumprir aquilo que Adão não conseguiu. Porque quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim, ele deixou também um decreto. O que foi que ele fez? Ele fez o primeiro homem parecido com ele e estabeleceu uma lei na criação, que cada coisa produzisse conforme a sua espécie. Vocês lembram disso?
Cada um produza conforme a sua espécie. E isso não estava limitado a plantas e animais, não. Isso incluía Adão. A ideia de Deus era que Adão e Eva produzissem filhos semelhantes a eles, parecidos com ele. O que Deus queria, na verdade, era uma multidão de filhos vivendo na terra sem pecado. Efésios 1:4 vai dizer: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. O que a Bíblia está dizendo? Antes dele colocar Adão e Eva lá, ele já tinha nos escolhido. Para ser o quê? Para ser santo e irrepreensível. Então o que ele fez? Eu vou botar esse homem e essa mulher, eles vão andar certinho, os filhos que eles vão reproduzir vão ser santos como ele, todos vão se parecer comigo, e assim eu vou ter um mundo cheio de gente parecidinho comigo, para louvor da minha glória. Essa era a ideia de Deus. Adão era uma matriz reprodutora. Eu não sei se você conhece trabalho gráfico, mas eu fiz muito trabalho gráfico há um tempo atrás. E eu lembro que quando eu queria uma capa de alguma coisa, de uma apostila, de um livro, de algo que eu estivesse fazendo, eles faziam primeiro uma matriz, eles levavam para me aprovar, e depois que estava toda pronta, que eu assinava, eles mandavam fazer um negócio que eu esqueci o nome agora, que se torna a matriz, que é aquilo ali que vai rodar. Qualquer falha que tiver ali, vai rodar com falha e tudo, porque eu não percebi, eu autorizei, então vai. E esse molde, ele fica ali para que se eu precisar produzir mais, eu só digo o quê? Faça mais uma aí, faça mais 20 ou 30. Então o Senhor pensou, eu tenho um modelo perfeito. Todo mundo que sair desse modelo vai sair perfeito. Sabe, queridos? Mas Adão, ele pecou junto com a sua esposa. E agora danificou aquela matriz que para Deus estava perfeita. E agora, ele ia reproduzir o quê? Pecado. Se a matriz estava danificada, o que ia sair de lá era pecado. Então, a essência do evangelho, eu preciso entender que é reproduzir pessoas parecidas com Jesus. Essa é a essência do evangelho, nunca mudou. Romanos 8:29 diz assim: pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E 1 João 2,6 diz: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. 1 Pedro 2,21 diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe o exemplo, para que siga os seus passos. E 1 Coríntios 11:1 diz: torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe o que isso diz? Cristo é o modelo. Diga para quem está perto de você: Cristo é o modelo. E dá para a gente se ajustar. Se não tiver parecido ainda, dá para ajustar. Filipenses 2,5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Como é que anda, amada, a sua atitude? Quando alguém pisa no seu pé, quando algo é tirado de você, quando alguém causa uma injustiça em você na sua vida, você tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Deixa eu lhe explicar um pouquinho aqui qual era o sentimento de Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra. Vocês conheceram, ouviram falar de um homem chamado Judas? Vocês perceberam que aquele Judas, desde que Jesus começou, ele sempre roubava. A Bíblia diz que ele metia a mão e roubava do dinheiro. Ele era o tesoureiro de Jesus. Por que Jesus não demitiu ele? Pergunta para quem está perto de você. Por que Jesus nunca demitiu Judas? Baseado naquilo que eu conheço do meu Jesus, eu imagino que ele estava acreditando, encorajando aquele homem a se converter. Agora, você teria esse sentimento? Saber que alguém lhe engana, que mente para você, e você continuar trazendo essa pessoa para dentro da sua casa, para ser seu amigo, sua amiga, tomar café. É preciso a gente pensar nessas coisas. Claro, não pode faltar o café, né? Por quê, queridos? Porque às vezes a gente está lendo a palavra, mas a gente não está vivendo ela. E como eu disse, eu estou no mesmo lugar que você. Se não for intencional, a gente não vence. Se a gente não fizer de propósito e a propósito, como dizia minha mãe, a gente não vence. Então tá aqui num cafezinho com alguém, deu vontade de falar mal de alguém, olha para o outro lado e diz: mulher, me ajuda a ser crente. Diz para quem está perto de você: me ajuda a ser crente, irmão.
Me ajuda a ser crente, irmã. Porque a gente se ajuda, mano. A igreja é para isso mesmo. O problema não é errar, nós vamos errar. Mas a questão é, nós precisamos nos consertar, porque a gente vai se parecer com Jesus, ter as mesmas atitudes dele. Efésios 4,13 diz, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Perceba que é uma caminhada. Você e eu não temos a obrigação de ficar pronto hoje. Mas a gente tem uma obrigação, pelo presente que a gente já recebeu, da gente lutar para crescer todo dia um pouquinho. Essas crianças que vocês veem aqui, tá ali o Heitor. O bichinho hoje só chorou. Não dá para exigir do Heitor calar a boca, dá, gente? O Saulo saiu com o filho porque estava chorando, gritando aqui. Não dá para a gente fazer uma criança de 2 anos calar a boca e te comporta igual um adulto. Assim somos nós, os crentes. Nós não podemos exigir do nosso irmão aquilo que ele ainda não pode dar. Mas nós temos obrigação de ajudar o nosso irmão a ir para o lugar que Deus quer que ele vá. Obrigação de ajudar. Então, ao invés de a gente torcer a cara, achar que o irmão não é nem crente, não acreditar mais nele, aí é que a gente precisa estar perto, colado, para alterar quem aquela pessoa é. Porque a gente não desiste de pessoas. São pessoas que desistem da gente. Eu tenho essa teoria. Eu nunca vou desistir de alguém. Mas quando a pessoa desiste, aqui na igreja já teve alguém, pastora, me deixe, me mandou uma mensagem. Aqui. Pastora, me deixe. Eu quero o mundo. Eu quero ficar no mundo. Aí ela foi dizendo que gostava de beber, que gostava de música mundana, que gostava disso, que gostava daquilo. E ela me deu uma lista de coisas que gostava. E ela pediu, pastora, me deixe. Aí o que vocês acham que eu fiz? Eu digo, minha filha, não vou falar mais disso com você, nem de célula, nem de igreja, de nada. Vou só orar por você. Mas antes eu quero lhe dizer uma coisa. A vida é feita de escolha. Você está fazendo a sua. Hebreus 9:27 diz que depois da morte segue-se o juízo. Aí você vai orar e vai decidir se realmente você quer viver sem ele. Porque se você morrer sem ele, você sabe para onde você vai. Eu fiz a minha parte e vou continuar orando. Mas enquanto alguém não diz assim, a gente está lá insistindo. Pastora, mas tem gente que acha crente antipático. Pois tu tem que ser antipático. Olha para quem está perto de você, fale de Jesus para alguém até tu virar antipático. Diz aí. Quando tu virar antipático, aí está começando a ficar bom. Eu conheço pessoas que dizem assim, eu só aceitei Jesus porque a pessoa já estava virando assim, sabe, uma antipatia. Aí eu fui e aceitei para ver se ela largava do meu pé. E não é que Jesus me deu uma rasteira e me pegou? É assim que ele faz. Aí como Efésios diz, que até que alcancemos a unidade, até que alcancemos conhecimento, até que cheguemos à maturidade em Deus, ele está dizendo é um processo. Nós vamos caminhar e vamos chegar lá. 2 Coríntios 3:18 diz, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior que vem do Senhor, que é o Espírito Santo que já mora dentro de você. Então assim, para você que tem se torturado e tem dito, meu Deus, eu não vou prestar não. Meu Deus, será possível? Cada vez que eu escuto uma ministração do pastor, da pastora, ou sei lá de quem, você está pensando aí, cada vez que eu olho para a Bíblia, parece que eu não presto ainda. Não, irmão, você presta. Você presta e é muito. Senão você não estava aqui não, você estava lá no mundão. Louve ao Senhor porque você já está aqui. Pastora, mas eu nem aceitei Jesus. Mas está no lugar certo. E hoje é um bom dia para você fazer isso. Aleluia! A essência do Evangelho é a transformação na imagem de Jesus. E para que Jesus produza isso, a gente precisa nascer de novo. Sabe, querido, só reproduzimos a imagem de Jesus quando a gente nasce de novo. Aquele dia que Jesus conversou com Nicodemos, que ele disse assim, Nicodemos, necessário é nascer de novo, para poder ter o reino de Deus, fazer parte dele. Nicodemos se assustou. Porque Nicodemos até perguntou, eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe? Como que eu vou fazer isso se eu já sou velho? Ele disse, não, Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito.
Sabe o que isso quer dizer, amados? Quer dizer que nós nascemos em Adão. Nascemos em pecado. Mas quando a gente aceita e reconhece o presente da cruz, o Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos nascendo agora do Espírito Santo de Deus. É um nascimento espiritual. E vai reproduzir agora espiritualmente aquilo que Deus semeou nas nossas vidas. No capítulo 15 de 1 Coríntios, 48 e 49 diz assim: os que são da terra são semelhantes aos homens terrenos, e os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, do primeiro Adão, teremos também a imagem do homem celestial. Querido, existe um corpo glorificado de Jesus no céu. E a Bíblia está dizendo que nós vamos ter, vou voltar aqui para você, que nós vamos ter a imagem desse homem espiritual que é Jesus, quando nós o reconhecemos como Senhor. A cruz, segundo Charles Spurgeon, ele disse assim: a cruz é o grito de Deus para o mundo. Que grito era esse? Você não pode salvar a si mesmo. Entenda de uma vez por todas que você, que eu, não podemos salvar a nós mesmos. Não adianta a gente tentar cumprir protocolo, sabe? Fazer correntinha de alguma coisa, se mover de algum jeito, achando que isso vai nos transformar. Porque só existe uma maneira, através da cruz. A cruz é um presente necessário. Porque a morte e a condenação não era apenas um destino para mim e para você. Era uma realidade. Antes da gente conhecer Jesus. João 5:24 diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e quem crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Mas quem não crê será condenado. É isso que a palavra do Senhor diz. Basta eu não crer naquilo que Deus já me deu, que foi o presente. Então a única solução para a natureza corrompida do homem é nascer de novo. Olhe para quem está perto de você e pergunte: você já nasceu de novo? Talvez essa pessoa nem saiba o que é. Deixa eu lhe dizer o que é nascer de novo. Nascer de novo é uma experiência pessoal, única e instantânea. Acontece na hora. Por quê? Porque acontece no seu espírito. É como se seu espírito estivesse dormindo e de fato ele está adormecido. Quando Jesus entra, você recebe o Espírito Santo dele, esse Espírito acorda e você passa a ver as coisas de outra maneira. É por isso que crente muda o jeito de ser. Vocês já perceberam que a maioria dos crentes, quando eles aceitam Jesus, eles começam umas mudanças que vocês não entendem? Não pagava conta, agora paga. Sabe, falava da vida alheia, não fala mais. Já começa a mudar tudo. Você olha, agora quer ser santo. Não, mas ele não quer não, ele é santo. Aleluia! Alguns demoram. Alguns vão ainda fazendo umas besteirinhas pelo caminho. Besteira. Mas o Senhor vai alcançando ele dia após dia, como eu li na palavra ainda. Uma glória após a outra, até ele ser transformado. Aleluia! O novo nascimento, queridos, é o primeiro passo de uma caminhada cristã. E a maioria de nós já demos esse passo. Mas preste atenção numa coisa. Tiago 1,18 diz assim: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Nós fomos gerados pela palavra da verdade. Quando a semente da palavra entra, o que ela produz em nós? Quando ela entra, ela faz um efeito espiritual. Foi o que eu acabei de dizer. Muita gente não vai ver, não é visível, às vezes nem você, mas está lá dentro. A sementinha entrou e ela vai começar a trabalhar. Todos vocês que estão aqui dentro, tendo aceitado esse presente ou não, vocês têm uma mentalidade, de vez em quando, meu Deus, será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que eu vou para o céu? Jesus, eu tenho que mudar. É ou não é, igreja? Todo mundo tem esse senso. Porque todo mundo recebeu do Senhor esse fôlego de vida. Às vezes ele diz assim: fulano não tem Deus não. Coitado se não tivesse. Ele pode não viver a vida de Deus. Mas esse fôlego foi aquele sopro que o Senhor deu lá no primeiro homem. Alcançou a mim e a você. Respire fundo aí, ó. E diga assim: Jesus me ama. Eu sou preciosa, sou precioso. Esse fôlego de vida foi Ele que lhe deu. 1 Pedro 1,23 diz assim: vocês foram regenerados, não de semente
perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus que vive e permanece. A palavra tem o poder de entrar e de regenerar qualquer pessoa. Enquanto Tiago diz, ele nos gerou, Pedro diz, ele nos regenerou. O que eles dois estão dizendo, esses homens de Deus? Um está dizendo, um dia ele nos gerou, lá antes do pecado. Mas agora, ele nos regenerou, porque ele queria que nós saíssemos daquela sentença de salário de morte que estava sobre a nossa cabeça. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica pecado, porque a semente de Deus permanece nele e não pode estar no pecado, porque ele nasceu de novo, diz 1 João 3. Nós precisamos entender, amados, que o novo nascimento, ele proporciona uma nova natureza. E eu quero que essa palavra alcance você, que já recebeu esse presente como me alcançou. 2 Pedro 1,4 diz assim, por intermédio dele, destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Olhe para quem está perto de você e diga, quando você aceita Jesus, a sua velha natureza não sai de você não, ela continua aí. Você é que tem que lutar, porque agora você também tem a natureza divina. Sabe o que isso significa? Que você aceitou Jesus, mas vai ter luta, vai ter pensamento ruim, vai ter vontade de fazer o que não presta. E você que é crente começa a pensar aí, ih, pastor, então é normal que os pensamentos que eu estou pensando, né? O que não é normal é você continuar com eles. Quando chegar, manda embora. O novo nascimento, amado, não é perder a velha. O Senhor Jesus, ele falando para Nicodemos, ele disse, o que é da carne é carne, Nicodemos. E o que é do espírito é espírito. O que ele estava dizendo? O novo nascimento acontece no espírito. O teu espírito é recriado. Mas a alma velha, quem fez CCC, transformação da alma, sabe disso? A alma velha continua aí. A tua natureza velha está aí. Presa dentro dessa nova, doida para se soltar. Diz, irmão, não solta essa natureza velha não, mata ela, diga aí. Mata ela. Alguns crentes, ou alguns nem são crentes para pensar desse jeito, mas na grande maioria, os cristãos aceitam Jesus, parece que eles pensam que o espírito deles desincorporou. Deixou de fazer parte da alma, do corpo. Eu falei na aula, quem estava aqui, ó gente, a aula é maravilhosa, vocês precisam estar nessa próxima turma. Diga assim comigo, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu moro num corpo. Sabe o que é isso? Que o nosso espírito, ele recebe de Deus quando aceitamos Jesus, e a nossa alma, ela tem que ser agora ensinada pelo nosso espírito, para que a gente aprenda a viver de acordo com o Senhor. Mas não se esqueça que a nova natureza está no espírito, presa dentro dessa velha, que toda hora ela quer aparecer, toda hora ela quer fazer besteira. Olha o que Paulo diz em Romanos 8:20. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Entenda que essa velha natureza está aí. A nova está presa. Aliás, ela prendeu essa velha, mas ela quer sair. E agora você precisa ajudar. Precisa ser intencional. Porque se todas as vezes que a tua alma der vontade de fazer uma coisa que não pode você fazer, cadê o presente da cruz que você um dia recebeu? A Bíblia diz, amados, que a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, a gente aceita Jesus, o espírito é recriado, a nova natureza está aqui dentro, mas aí tem essa bendita velha que não saiu ainda, que depende da gente, está escravizando ela, e aí ela começa a desejar fazer coisas que nós não queremos e não podemos mais. E graças a Deus que alguns de vós, ou talvez a maioria de vós,
consegue ter domínio e deixa o espírito prevalecer. E essa natureza pecaminosa que ainda está em nós, de vez em quando você não tem aquela sensação, eita menino, se eu não fosse crente. Você já ouviu isso por aí? Diga isso não, você ofende a Deus quando você diz isso. É como se você estivesse dizendo assim, Jesus, tu está me atrapalhando. Porque se não fosse tu, hoje mesmo eu ia fazer um negócio. Não, amado, não diga isso não. Olhe para quem está perto de você e diga assim, a sua nova natureza está presa dentro de uma velha que quer pecar. Há uma briga de naturezas. Acabei de ler isso para vocês. Paulo diz que tem uma briga. A carne deseja o que é contrário ao espírito. O espírito que é contrário à carne. Estão em conflito, um contra o outro. O tempo todo. E quem é que vai decidir essa briga? É você, crente. Você que tem um espírito regenerado. Você que já tem uma nova natureza. Você que sabe que essa alma velha louca da casa está gritando, querendo botar você em confusão. Você diz, cala a boca, louca velha. De vez em quando eu estou na minha casa e eu estou brigando com a minha alma. A sua alma precisa ouvir a sua voz. Você acha que o salmista, ele ficava falando da alma dele o tempo todo porque ele achava bonito, era? Ele diz assim, olha, Salmo 103, me parece, bendiz a minha alma ao Senhor. Ele estava dizendo, seja grata, alma ordinária, porque tudo que tu tem foi o Senhor que deu. Entenda, tem um inimigo dentro de você, a carne, e é o seu pior inimigo, é pior do que o diabo, porque o diabo está fora e a carne está em você. A sua carne, a minha carne é pior do que o cão, para lutar contra nós, porque está pregado em nós, não tem como a gente se livrar não. Viu o apóstolo Paulo dizendo, quem me livrará do corpo dessa morte? Só tem um jeito, amado. É deixar o nosso espírito, que já foi regenerado, dar as ordens na nossa casa. Quando a alma velha disser mata, você diz, vai viver. Fica com raiva, você diz, eu perdoo. E assim você vai viver a vida que glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Já que essa velha natureza não saiu, quando a gente nasceu de novo, a gente precisa expulsar essa natureza da gente. Olha o que diz Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados o modo de pensar, revestidos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. O apóstolo Paulo aqui de novo, dizendo, olha, vocês tinham uma maneira antiga de viver, mas vocês já foram ensinados, já tem o Espírito Santo, agora vocês precisam se despir desse velho homem, dessa velha mulher, dessa velha natureza. Mande embora e venha viver um novo tempo. Paulo está dizendo, sejam intencionais. Mate essa natureza. Mas mate ela. Toda vez que der vontade de matar outra coisa, mate sua alma. Nós não podemos aceitar. Mate sua alma não, né? A alma você precisa dela. Mate sua carne. Mortifique sua carne. Para sua alma ser transformada. A sua alma é importante. Quem quiser saber, CCC1, falte não. Nós não podemos aceitar determinados comportamentos como naturais, se nós já passamos pelo novo nascimento. Romanos 8:5 diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para aquilo que é da carne, para aquilo que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. Então o que a Bíblia está dizendo? Quando ela diz voltada, ela está dizendo inclinada. Se a tua vontade está inclinada para a carne, é porque é a natureza que tu está deixando governar. Lembra que nós temos duas naturezas? Uma presa dentro da outra. Então, se a minha natureza está tendendo a fazer só o que não presta, é a velha natureza que está governando. Mas se a minha natureza hoje, sempre que vem uma vontade de fazer um dano, aí a outra vem e diz, não faz não. Você é para a glória de Deus que você existe. Aí quem está governando? A nova natureza em Cristo Jesus. E nós precisamos, amado, trabalhar para que essa natureza que Jesus gerou em nós novamente, através do presente da cruz, ela possa de fato ser quem comanda a nossa vida. E aqui, é claro, quando eu falo disso, eu já estou falando de uma manutenção da conversão. Ou seja, eu não aceito Jesus aqui hoje e está tudo pronto. Ah, agora eu vou para o céu. Não funciona assim, não.
A gente vai ter que viver os estágios. É por isso que é bom fazer o CCC1, CCC2, EIFOL. É por isso que você precisa ter um líder de célula. Por que a gente trabalha em célula? Porque na célula você tem condições de, durante a semana, alguém ministrar sobre você, você testemunhar, você falar algo, para que você vá crescendo. Porque a gente só cresce junto. Igreja de Jesus é corpo dele. Cada um é um pedacinho desse corpo. Não dá para a gente crescer separado. A gente só cresce junto. Se você não faz parte de uma célula, quero aproveitar para dizer para você que nessa igreja tem célula. Eu acho que eu nem falei das células hoje, né? Quem é líder de célula aqui? Olha só, gente, essa mão levantada aqui é líder de célula. Aqui também. E eu também. Lidero célula de mulheres. Então, eu e Stephanie, que não está aqui, cuidando de algum menino aí. Sabe o que eu quero dizer para você? Anderson, você cuida de homens, já vai nascer outra célula de homens, diga amém. Ei, mas Deus tem muita coisa para fazer. Deixa eu lhe fazer uma pergunta para mim caminhar e não passar do horário. O que mudou na sua vida após receber o presente da cruz? Quais são os seus pensamentos? Mudou? Seus comportamentos continuam iguaizinho? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem é alcançado pelo presente da cruz, além de voltar a se relacionar com o seu Senhor, ele muda a maneira de ver as coisas e ver os outros. Ele não é mais aquela pessoa maldosa que olha para um e já começa a julgar. Não, ele agora é diferente. Ele agora sabe que Jesus muda a vida de qualquer pessoa. Ele não está mais na cadeira de acusador, que ele já sabe que essa cadeira é do diabo e ele não vai ter parceria com o cão, ele vai ter parceria com o Senhor. A cruz, ela nos liberta da escravidão do pecado e da escravidão de nos saciarmos com as nossas decisões próprias, com os nossos desejos, porque agora a gente entende que a cruz mudou a minha e a sua maneira de viver. A Bíblia diz que antes da cruz nós andávamos de qualquer jeito, eu li ainda há pouco para você. Mas depois que Jesus chegou na nossa vida, agora as nossas decisões precisam mudar. Romanos 6 diz assim, 6,16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora era o escravo do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Olha para quem está perto de você e diz assim, Deus te tirou da escravidão de Satanás, mas ele te tornou escravo dele. Aí tipo assim, lá no mundo estava vivendo toda a escravidão de Satanás, percebeu que era escravo, correu para Jesus, aí veio para Jesus, mas não quer fazer a vontade de Jesus. Não, gente. Você saiu de uma escravidão e entrou em outra. É o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que nós somos escravos de orelhas furadas. Ou seja, nós somos porque amamos. Nós não estamos mais porque tem uma dívida sobre nós. Mas a gente quer ser tão livre. E graças a Deus que a Bíblia diz que foi para a liberdade que ele nos libertou, mas apóstolo Paulo diz, não foi para a libertinagem não, foi para a liberdade. Aí a gente está tão se sentindo tão livre que a gente não quer fazer mais nem o que ele pede. Uma das coisas que o Senhor disse para mim e para você quando aceitasse ele foi fazer discípulo. E a pergunta é, quantas pessoas você já foi atrás esse ano para ganhar para Jesus? Quantas pessoas você já falou do evangelho esse ano? Pastor, eu estou dando trabalho até para ir para o culto e para a célula. A senhora acha que eu vou falar de Jesus para alguém? Mas pense sobre isso. Porque você foi chamado para isso. Quem é que governa as suas decisões? Quem é que está governando você? Quem é alcançado pelo presente da cruz, ele muda as atitudes diante das circunstâncias da vida. Romanos 8,18 diz assim, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Quantos de nós temos vivido tribulação na nossa casa e no nosso trabalho? Quantos de nós tem sido difícil? Mas Paulo está dizendo, olha, o sofrimento desse tempo presente não se compara com a grandeza que vocês vão receber na eternidade. Querido, quando tiver difícil olhar para cá, olhe para aquilo que é eterno. Porque tudo aqui é temporal, vai passar. A Bíblia diz que as aflições que passamos agora não pode se comparar com aquilo que vamos viver na eternidade. Ou seja, a cruz, ela dá esperança. A cruz, ela nos faz viver diferente. Ela nos ensina que tudo é temporal, tudo vai passar.
Mas eu preciso acordar para não deixar tudo passar do mesmo jeito. Eu preciso resolver minha vida aqui e agora. 1 Coríntios 15, 19 diz que se nós esperamos por Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os pecadores. Mas tem crente que está vivendo só para essa vida. A preocupação é trabalho, é emprego, é ter o melhor, é correr atrás daquilo que é temporal. Pouco se importa com a vida na eternidade. Quer se dar bem aqui, quer resolver tudo aqui. A Bíblia diz que nós somos miseráveis, os piores de todos os pecadores, quando nós nos comportamos assim. E eu não estou dizendo aqui, amados, que é errado correr atrás dessas coisas. Faz bem e deve. O que eu estou dizendo é, os nossos olhos não podem estar nessas coisas. Porque lembra que eu li? Ele nos dá gratuitamente todas as coisas. Aleluia! Receber o presente da cruz significa receber a presença de Deus dentro de você. João 14, 23 diz, se alguém me ama, vai obedecer minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Você tem consciência quem é que mora dentro de você? Tem um Deus precioso que se diminuiu para poder caber dentro de você. Que coisa poderosa! Ele está dentro de você. E Hebreus 3,4 diz assim, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual gloriamos. Olha para quem está perto de vocês, eu sou casa de Deus. Diga assim, eu sou casa de Deus, tu não entendeu? Tem algo dentro de mim que eu carrego que é precioso demais. Amado, se o teu irmão é casa de Deus, vigia com o que tu diz com ele. Vigia. A gente não pode medir a espiritualidade do outro só olhando para a cara. E nem é nosso papel. Quem aceita Jesus como seu Salvador, recebe o Espírito Santo, que faz morada dentro dele. E assim, cada crente se torna templo de Deus, ou seja, um lugar para manifestar a glória. Que coisa linda quando tu estiver andando na rua de Garanhões, de Recife, qualquer lugar, de Maceió, onde você for. Ai, eu estou exalando a glória de Deus. Eu sou o bom perfume de Cristo. E cheira mesmo, crente, em nome de Jesus. Qual a importância da presença que você tem carregado? E eu estou perguntando para você, que importância tem essa presença que você carrega para você? Quanto tempo faz que você recebeu o presente da cruz? Quantos anos faz que esse presente entrou dentro de você? Deixa eu lhe dizer uma coisa, não é o tempo que define. Não é o tempo que vai dizer, mas a diferença está no convívio com essa presença. Quantas pessoas aceitaram Jesus há 10 anos? Nada mudou na vida delas. Outras que aceitaram Jesus mês passado, tudo já mudou. Então é o convívio, é o relacionamento que faz diferença. E eu quero encerrar lembrando a vocês de 2 histórias. Eu vou só pedir para você anotar aí, para você ler. 1 Samuel capítulo 7 e 2 Samuel capítulo 6. Eu quero que você guarde essas 2 referências. Não sei se eu coloquei aí. Volta um pouquinho. Coloquei. Esse slide bem aí. A arca, a Bíblia diz que a arca da aliança, você vai ver no capítulo 7 de 1 Samuel, ela ficou na casa de um levita. Você sabe o que é um levita? Um adorador. Alguém que serve ao Senhor. Uma pessoa de Deus. Chamado Abinadab. Os seus filhos ainda eram crianças quando essa arca foi para lá. Não vou contar a história da arca aqui. Pedi só para você ler que você vai entender. Aquela arca era a presença de Deus. Essa mesma presença que você carrega hoje na pessoa bendita de Jesus desde que você o aceitou. Mas a Bíblia diz, amados, que a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. Diga comigo, 20 anos. E não mudou nada. A Bíblia não registra nada que mudou na vida de Abinadab. Será por quê? Eu imagino que Abinadab e sua família se acostumaram com a presença de Deus e deixaram de honrá-la. Eles se acostumaram, sabe, de ver aquela arca todo dia. Tá lá na sala da casa deles. Talvez servia até para botar um bibelôzinho em cima. Uma coisa qualquer. Quando algo se torna muito comum para nós, a gente deixa de dar valor. Sim ou não? Acontece no casamento, quando não valorizamos o outro com o passar dos anos. Acontece na nossa igreja, é só mais um culto. Eu sonho com um dia
que os crentes dessa igreja, nenhum vai faltar. E em todos eles vai ter aquele fogo, aquela alegria de dizer, meu Deus, eu não vejo a hora de chegar domingo. Bora ensaiar? Olha para quem está perto de você. Letícia, eu não vejo a hora de chegar domingo para eu vir para o culto de novo. Aleluia! Eu quero ver essa alegria nesses crentes. Por quê? Porque não é para tornar comum, gente. É o dia de eu ver o irmão, é o dia de eu celebrar com ele, é o dia de eu adorar Jesus, é o dia de eu dar minha oferta, o meu dízimo, é o dia de eu celebrar quem mora dentro de mim. A gente acha tão bom receber visita importante, né? A gente prepara a casa toda. Mas torna comum. A célula do mesmo jeito. Ai, meu Deus, terça-feira já tem célula. Ô, irmão, deixa eu lhe dizer. Quando a gente torna algo comum aos nossos olhos, perde o valor. Aquilo que era tão importante para nós, agora não é mais. O culto. Ah, perdi o culto hoje. Tem nada não. No próximo eu vou. Irmão, deixa eu lhe dizer, cada culto é diferente. A presença vai se manifestar de jeito diferente. Então lamente, quando você perder, lamente. Meu Deus, eu não acredito, Jesus, eu perdi o culto. Eu não posso perder de novo. Sabe por quê? Porque é nesses lugares que Deus se manifesta. Abinadab se acostumou com a presença na casa dele. Talvez nós tenhamos nos acostumado com quem mora dentro de nós. E a gente até esquece que ele está aqui dentro. Faz algumas coisas que não é para fazer. Para Abinadab, cuidar da arca talvez se tornou um peso. Como para algum de nós, o culto é pesaroso, a célula é pesaroso, visitar alguém é pesaroso, tudo é uma obrigação, tudo se tornou um peso. É porque a gente esqueceu do calor do fogo do inferno que Jesus nos tirou de lá. Se a gente lembrar, a gente acha bom demais fazer as coisas. Abinadab não demonstrou gratidão em ter a arca em sua casa. E quando uma pessoa se familiariza demais com algo que torna comum, como eu já falei, perde a gratidão. É consequência a ingratidão chegar. Por que algumas pessoas que passaram pela nossa vida, foi bênção, foi maravilhoso, mas aí fez alguma coisa, pronto. Acabou, não é mais maravilhoso. E o que fez? Não serviu, não? Nós precisamos aprender a ser grato, porque às vezes a nossa vida está assim. O coração de Abinadab é um coração daqueles que acham que tudo que eles estão fazendo está além da conta. Eu já vi muita gente dizer assim, eu já fiz muito na casa de Deus, agora eu vou parar. Estou cansado de trabalhar. Menino, na igreja tal, trabalhei 10 anos, o pastor nunca disse nem muito obrigado. Trabalhou para o pastor? Então você está certo em reclamar. Agora, se tu trabalhou para Deus, se preocupe não, que quem sabe fazer o pagamento é Ele. Aleluia! A arca do Senhor, ela ficou na casa de um homem chamado Obed-Edom. Saiu da casa desse e foi para a casa de outro. Sabe quanto tempo ficou lá? 3 meses. Diga comigo, 3 meses. E eu quero ler esse texto. Diz assim, a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua família. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom, tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Diga assim, por causa da presença. E ela está dentro de mim. Davi, então, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom, e ordenou que levasse a arca de volta para a cidade de Davi. E eu sublinhei esse texto aqui no meio, porque diz assim, ó, quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, sacrificavam um boi e um novilho gordo. Você sabe o que é 6 passos, gente? Olha para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada vez que eles davam 6 passos, matavam um novilho gordo, quem era rico era o homem para fazer isso. E ele não tinha dó, não. Eu não sei a distância para chegar lá, mas uma coisa eu sei. A cada 6 passos, eles estavam sacrificando o melhor. Sacrificando o melhor de Deus. E Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegrias e trombeta. Agora deixa eu te perguntar, o que você tem sacrificado por causa da presença que está em você? Querida, às vezes o dízimo que não é seu, você não tem coragem de entregar. Diga misericórdia. Ou porque você não crê, ou porque você não tem revelação, ou porque quer roubar mesmo. Mas o pior é que você não rouba só a Deus. Você está roubando a você. É você mesmo que está sendo roubado.
E eu quero aproveitar para dizer algo que algumas pessoas dessa igreja já me perguntou. Pastor, a gente dizima do nosso salário, ou também tem que dizimar das gratificações que a gente recebe? O que vocês acham, igreja? Diga para quem está perto de você, irmão, dizima de tudo. Não é só o seu salário, não. Se você ganhar um presente de 10 reais, na hora que sair do culto, já volte logo, deposite aqui o 10 centavos. Pastor, eu ganho 500 reais de vale transporte, eu ganho 400 de vale refeição, eu tenho que devolver dízimo. Lógico, irmão, não entra em dinheiro, não entrou para você, Deus não lhe deu, você não está usufruindo, ou você não está chegando na sua vida, você está pedindo para ele entregar para outra pessoa. Se você mandou dar para outra pessoa, então você não tem que entregar. Não está chegando na sua mão, mas se chegar, irmão, seja fiel. Seja fiel, porque Deus vai ser fiel a você. O que você não tem sacrificado? Às vezes é as opiniões. Você sabia que tem gente que não tem coragem de sacrificar as opiniões? A gente está lá aconselhando, dizendo, minha filha, meu filho, vamos fazer assim. A Bíblia diz assim, eu sou assim. Eu sou assim, não abro mão de ser assim. Cuidado para não ir para o inferno assim. Olha para quem está perto de você e diz, cuidado, irmão. Você está na jornada. E eu não estou dizendo que ninguém vai para lá, não. Eu estou dizendo que as nossas atitudes, mesmo depois que aceita Jesus, pode nos tirar do céu. Talvez, amados, você não quer entregar um hábito. Eu falei de joguinho, de internet. Eu não sei se pessoas aqui têm esse hábito. Mas, queridos, às vezes você não tem coragem de entregar isso. Por amor ao Senhor, pelo presente que Ele lhe deu. Não tenho coragem, não. Ai, meu joguinho, ai, minha internetzinha, ai, meu Instagramzinho. Ai, eu não sei o que é que dói. Mas olha para quem está perto de você e diga, tire essa estimação da sua vida hoje, no nome de Jesus. Talvez você é aquela pessoa que não tem coragem de sacrificar uma manhã. Vou fazer jejum, vou mudar minha vida. E eu já estou encerrando, irmão. Fique calma aí. Me dê só mais 5 minutinhos para eu encerrar. Eu não consigo, pastora, ficar sem o meu café da manhã. Não, pois se o teu café da manhã é mais importante do que Jesus, tá difícil. Tá ou não tá, irmãos? Pastora, eu não consigo ficar sem janta. Ô, pastor, sem minha pizzazinha, aquela gostosa. Não, pastora, sem aquele pão quentinho que quando abre assim chega sai fumaça. Aquela coca, aquele líquido preto, pastora, geladinho. Não, não consigo. Irmão, qualquer coisa de comer que você não consegue abrir mão por causa do Senhor, tem algo errado na sua vida espiritual. E se você quiser um tempo maior contigo para ministrar sobre isso, te mostrando biblicamente que aquilo que tu come tem a ver com a tua vida espiritual e interfere na sua vida, a gente vai ter esse tempo. É só você marcar comigo que a gente tem esse tempo para me lhe mostrar na Bíblia. Você vai mudar a sua vida igual eu mudei a minha. Porque quem gosta de comer sou eu. Agora eu quero que você faça algo aqui, olha, decida o que vai sacrificar por ele nessa semana, esse mês e esse ano. E quando eu digo essa semana, lá na sua célula, você já vai dizer para o seu líder, meu líder, eu decidi sacrificar isso essa semana. Combinado, igreja? O Espírito Santo é que vai revelar a você o que é, não é eu não. Porque nós cantamos aqui, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cante de novo, cante bonito aí. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você cantou essa canção e a Bíblia diz em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Aí a gente está cantando aqui com a boca e o Espírito está dizendo, porque por mim e para mim, é para mim todas as coisas. De fato, o nosso estilo de vida está sendo assim. Mas nós vamos mudar hoje, amém, Igreja de Jesus? Existem lugares onde Deus deseja manifestar a sua presença. E deixa eu lhe dizer, em 90 dias, a casa, a família, os bens, os animais, tudo que era de Obed-Edom prosperou. 3 meses apenas. E o outro 20 anos. Não aconteceu nada. Não tem crente que você conhece há 20 anos, nada mudou na vida dele?
Você não vai ser esse tipo de crente. E eu quero declarar que esses 3 meses na sua vida também vai mudar. Drasticamente vai mudar algo na sua vida nos próximos 3 meses. Conta aí. Nós estamos já na metade de agosto, setembro, outubro, novembro. Até o final de novembro. Diga para quem está perto de você. Até o final de novembro. A minha vida vai estar drasticamente transformada. Ou seja, vai ser absurda a mudança que Deus vai fazer na minha vida, na minha casa, no nome de Jesus. Guarde essa frase. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes e de escolhas que nós fazemos. Por que Ele não abençoou Abinadab? Porque Ele tornou comum aquilo que não podia virar comum. Mas aqui, e Ele não fez acepção de Abinadab com Obed-edom, mas das atitudes sim. Lá, a presença de Deus foi tratada diferente. Aquilo que você honra é aquilo que você atrai. Não se trata apenas, queridos, de valorizarmos a nossa célula, o nosso culto, o nosso líder de célula. Não se trata apenas de valorizar aquilo que temos como igreja. Mas sabe, se trata principalmente de dar o primeiro lugar para a presença que nós carregamos. Nesses ambientes onde a gente está. E se você tiver esse zelo, pode ter certeza que o Senhor Ele vai honrar você. Ame sua célula, ame seu líder, ame seus pastores, ame seus pais, ame sua casa, ame os seus patrões, independente de quem seja, ame e deixe Deus honrar você. No início dessa mensagem eu falei que o presente da cruz era a maior demonstração de amor. E agora no final dela, eu quero dizer a você o que você vai fazer com esse presente que você tem consciência que já está aí. Você e eu temos opções de ignorar, continuar recebendo o salário diário da morte, porque é diário. Porque o salário do pecado é a morte. Eu não terminei de ler o versículo no começo, mas ele diz o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Diga assim, é gratuito. E eu quero te convidar a ficar de pé. Porque hoje nós vamos orar para que você tenha uma revelação nova daquilo que você carrega. Olhe para quem está perto de você e diga assim para essa pessoa, a partir de hoje, eu estou dando valor à presença que eu carrego. E eu quero que você feche os seus olhos como igreja. E enquanto você faz a sua oração pessoal, eu quero perguntar se tem alguém aqui nesta casa que ouviu essa palavra e que entendeu que precisa fazer uma aliança nova com o Senhor. Reconhecer que Ele é dono, que Ele é Senhor da sua vida. Reconheceu que, diante de tudo que ouviu, meu Deus, eu preciso desse senhorio sobre mim.